Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, quarta-feira, vamos avaliar o que aconteceu de segunda e terça-feira para cá e fazer uma prospecção, inclusive, para o cenário de hoje, para sexta-feira. Lembrando, gente, que essa semana é uma semana importantíssima, eu falei isso na segunda-feira para vocês. Ontem, nós tivemos o relatório do IPC, que reflete o índice de consumo e bens, né, relativo ao dólar, que foi o que saiu ontem. E hoje, na quarta-feira de manhã, saiu o IPC da Libra. Então, qual foi o relatório? Todos os dois relatórios saíram negativos, e isso é muito ruim para ambas as moedas, né, levando os índices dessas moedas para baixo. Então, na terça-feira, a gente teve um forte impacto em relação ao DXY, que eu falei para vocês trabalharem com cautela essa semana. Então, a nossa análise consistiu de forma positiva e até certeira frente ao que prevíamos em relação a gráfico. E hoje nós temos alteração da taxa de juros dessas duas moedas também, tanto da Libra, do euro, quanto do dólar. A alteração da taxa de juros, a gente não consegue prever muito bem o que o Banco Central vai fazer. Há uma especulação de que eles deveriam ter uma postura um pouco mais arroxada, um pouco mais ajustada frente ao mercado, elevando aí possivelmente o dólar a 4,5%, tá? Logo, nós vamos fazer uma análise gráfica sem um conteúdo fundamentalista, tá? Há uma perspectiva, né? Há uma espera que o mercado, que o Fed faça esse tipo de alteração de taxa de juros. Então, o que que a gente vai ver aqui no DXY? Bom, aqui a gente está vendo o gráfico do diário, né? Conforme vocês estão vendo aqui em cima. Deixa eu puxar meu gráfico mais para baixo. Igual vocês estão vendo aqui, ó, nós tivemos uma movimentação para baixa, levando o preço até a casa aqui do 103, né, que era algo mais esperado, mas ele tem a faixa dos 100 mil, que é o preço do qual eu pelo menos estou aguardando que o DXY venha. Vamos aqui para o nosso uma hora para a gente relembrar nossos estudos. Então, a gente vinha aqui falando desde o início da semana passada sobre a movimentação da tendência de baixa desse par e também aqui, ó, falamos dessa movimentação que ele vinha fazendo, recupera, volta aqui para nossa linha de tendência, samba novamente aqui até que toma um fluxo forte de baixa. Que isso quer dizer? Bom, primeiro cenário nós esperávamos ele aqui, o segundo cenário nessa região. Ele rompe todas essas nossas duas regiões e vem para o preço do 103, que é o preço que corresponde ao fundo do lado diário que nós estávamos vendo no gráfico. Então, aqui, tecnicamente, ele encontrou um novo fundo, então isso levaria, de fato, o par a voltar possivelmente até a linha de tendência aqui, tá? Então, esse poderia ser o nosso primeiro cenário, aguardando essa movimentação do DXY, tá? Então, esse seria o nosso primeiro cenário, esperando ele voltar para a linha de tendência ou voltar minimamente aqui. Logo, uma movimentação de alta vai fazer com que os pares em moeda base subam e moeda cotação caiam, tá? No entanto, se o Fed, né, que é o Fed, decidir por não fazer uma postura tão arrojada, fazer uma postura mais, vamos dizer assim, mais menos agressiva, isso pode levar o dólar para baixo, rompendo essa região aqui. Então, esse relatório vai sair até as 2 da tarde, tá? Então, essa acumulação ela deve permanecer até as 2 horas da tarde, a gente deve ver esses gráficos fazendo assim. Então, aqui o que a gente tem que fazer é aguardar até o horário. Para quem não tem experiência ou para quem nunca operou em dia de notícia, eu não aconselho fazer isso, assumir um risco tão alto é, frente ao mercado no dia de hoje. Para quem já tem um pouquinho mais de experiência, pode ser que seja bem interessante para vocês. Bom, mediante o cenário da nossa segunda-feira, a gente viu aqui uma linha de tendência de alta sendo respeitada, ó, vocês verem que
né? Tudo que a gente desenhou foi respeitado. Ele respeita tanto o suporte dos 17,86 quanto dos 17,81 e toma o fôlego de alta. Vocês viram que o quê? Ele está mantendo o nosso canal de alta, que a gente está traçando isso já tem alguns dias, nosso canalzinho de alta, frente ao mercado. Logo, volto a dizer a mesma coisa para os senhores. Nós não temos uma certeza absoluta frente ao que o mercado pode vir, nós temos uma temperatura do que aconteceu ontem. Ontem levou o dólar para baixo, então a perspectiva é que a gente espere essa acumulação também acontecer até as 2 horas da tarde, podendo levar o preço tocar aqui nos 18 mil e subir novamente, ou ele romper essa esfera, tocando essa linha de tendência ou a linha de tendência de baixa, para depois manter as tendências dele, tá? Então, esses são os próximos cenários. Vocês estão percebendo que eu estou um pouco mais aberta em relação às possibilidades aqui, porque elas podem ser inúmeras, inclusive grandes oscilações no sentido de tocar todas essas regiões e subir tudo de uma vez numa mesma hora. Então, estejam atentos que hoje é um dia de alta liquidez, para vocês não fazerem nenhuma besteira com o capital de vocês. E o nosso Dolly Yen também, olha que curioso, gente, também respeitou, veio aqui em cima da nossa linha de tendência, que foi o que eu tinha traçado para vocês, né, que ele poderia respeitar essa região e voltar aqui para nossa linha de tendência. Nossa análise bateu corretamente. Ele toca essa linha de tendência e cai tanto igual ao DXY. O cenário está o mesmo, ele está acumulando tão forte quanto, podendo levar o preço tanto para cima nesses pontos novamente e cair, quanto romper aqui direto, vindo a tocar essa região aqui do 103, tá? Então, assim, o cenário, para quem for montar posição, fiquem atentos às regiões que o gráfico pode ir, tá? Fiquem ligados na gestão de risco que vocês vão assumir, porque o gráfico pode dar uns spikes para cima e para baixo e depois seguir a tendência natural que ele está tomando. Tanto o dólar ien quanto o ouro, né, que são tão inversamente, né, tá tomando tendências inversas. O ouro está subindo nesse momento e o dólar ien está caindo. Então, tomem cuidado com o gerenciamento que vocês vão assumir e se responsabilize caso algo dê errado, tá? A volatilidade que vai acontecer vai ser após as 2 horas da tarde, com uma série de notícias que vai vir. Na quinta-feira, nós também temos a notícia da alteração de juros do euro e da libra, que também pode empurrar o mercado para uma nova direção. Aí, no caso, na sexta-feira, nós nos encontramos aqui novamente para que a gente consiga, né, conversar um pouco mais sobre isso, mas as possibilidades estão aí para que vocês possam aproveitar frente ao mercado. Para quem está iniciando, volto a dizer, sugiro que somente observe o mercado para que vocês possam aproveitar isso de forma prudente, tá bom? Então, siga o dólar, aproveitem. Espero que vocês possam fazer bons negócios e tirar bons lucros desse momento peculiar do dólar, tá bom? Beijo!